Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Hoje é a segunda live que é do projeto Ciência em Foco, que tem como objetivo propor conversas com os egressos do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada, o PPGHI. Inicialmente, eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que estão aí entrando para assistir a nossa live. Cumprimentar a todos, Alessandro e Joana, todos vocês, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gertrudes Macário de Oliveira. Eu sou professora do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia. Essa live, ela deveria ter acontecido na semana anterior, mas em função do falecimento do nosso colega Diógenes da Silva Queiroz, conhecido como Dió, foi adiada para hoje. Aproveitando, gostaríamos de externar os nossos sentimentos à família do colega Dió e estender a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesses últimos dias, né? Lembrar o que diz Santo Agostinho: para os que aqui ficam, sigam em frente, tá? A vida continua linda e bela, como sempre foi. Então, nesse sentido, a gente dando continuidade à vida, né? E a gente hoje temos a honra de conversar, né? O prazer de conversar com a egressa do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada, Laís Souza. Laís é engenheira agrônoma e mestre em Agronomia e Horticultura Irrigada pela Universidade do Estado da Bahia. Após a graduação, Laís trabalhou como gerente de pesquisas nas fazendas Labrunier, o Grupo JD. Em 2015, Laís foi para os Estados Unidos, onde trabalhou no International Food Genetics e na Universidade de Minnesota. Atualmente, Laís é aluna do doutorado em melhoramento genético na Universidade de Minnesota e compartilha seus conhecimentos no seu blog sobre viticultura. Então, vamos aguardar a Laís, né, entrar. Boa noite a todos que estão entrando na nossa live. Vamos aguardar a Laís aqui para a gente começar a nossa conversa, né, ver o que Laís tem para falar para nós hoje sobre sua trajetória. Olá, Laís. Oi, Boa noite. Tudo bem, querida? Como é que você está? eu tô bem, não estava ouvindo a senhora, por isso que eu estava aqui meio agoniada, não estava Foi, conseguindo ouvir. foi. Mas que bom, né, que conseguimos aí a conexão. Então, Laís, pode, muitas pessoas, aí já temos 25 pessoas aí conectadas, né, assistindo aqui a nossa live, né, e aí pode começar cumprimentando aí os nossos queridos que estão aí nos assistindo, agradecer a todo mundo. Verdade. E, Ai, minha amiga Camila, que saudade de você. Ela acabou de voltar pro Brasil, estava aqui no foi, pós-doc. pois, Laís, então a gente começa a nossa live, né? Hoje você está aí nos Estados Unidos fazendo doutorado no programa de melhoramento genético, mas sua trajetória já começou lá em 2006, né? Isso. Quando você entrou, fez o vestibular para o curso de engenharia agronômica da Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro. Que a E aí, senhora foi minha professora. pois é. Então, para a gente, para as pessoas saberem, engenharia agronômica era o teu sonho mesmo? Era o curso dos seus sonhos? Sim, sempre foi o curso que eu quis fazer. Eu cresci no sítio, né, com a minha família, lá no Trocamento de Valência, que eu nunca imaginava chegar tão longe. Como diz Patrícia, sair lá do Tacanha para chegar aqui nos Estados Unidos, na América. Então, assim, tudo isso é o que Deus tem para a vida da gente, né, que a gente jamais imaginava. Mas a agronomia sempre foi o curso que eu quis fazer. Eu sou técnica agrícola, saí da EMARC de Valência e era o que eu sempre quis. Laís, na graduação, quando você começou o curso, você participou de projetos de iniciação científica, Laís? Sim, quando eu entrei logo na UNEB em 2006, eu conheci o Marcelo. Marcelo agora é professor no Instituto em Valência. E através de Marcelo eu conheci o professor Valtemir.
E com a ajuda do professor, na verdade, assim, com a ajuda de Marcelo, que ele estava terminando agronomia, eu comecei a ser, é, como é que fala? Bolsista do professor Valtemir. Ele estava terminando um projeto com cacau e eu fiquei no lugar dele para conduzir o experimento de seleção para cacau para o Vale do São Francisco. Então, foi através de Marcelo que eu conectei com o professor e aí eu comecei o projeto de iniciação científica, que foi, assim, uma grande oportunidade na minha vida como pesquisadora. A vendo aí, Laís, o professor Mingo, eu acho que ele entrou aí, falou com você, várias pessoas Professor, que entrando, saudade! as Professor, pessoas minha aí prima, cumprimentando, né? várias pessoas da minha família lá de Valença. A Beijão coisa para todo boa, mundo. né? Então, Laís, então você fez a graduação com o professor Valtemir, trabalhou com cacau, Uhum, tá? isso. Laís, você considera que participar de projeto de iniciação científica na graduação, o que você tem a dizer para os nossos queridos alunos, que certamente tem alunos aí nos assistindo, né, que estão fazendo o curso de agronomia, o que você acha de participar da pesquisa na iniciação científica? O que você tem Ah, para falar sobre isso? professora, só fazendo aqui uma referência aqui, o professor Manuel Abílio, que eu Professor nunca Manuel imaginei, Abel? eu nunca Oh, que imaginei coisa boa! fazer, nunca imaginei fazer melhoramento. Eu estou aqui fazendo melhoramento. Obrigado, professor Manuel Abílio, pelas suas aulas. Oh, coisa boa, né? Pois é. Então, Voltando, voltando à pergunta, desculpa, não não quero tranquilo. desfocar a sua pergunta. Eu acho, o que eu quero falar aqui não é em relação ao que aconteceu para a minha vida, mas que seja de inspiração para outras pessoas. E o que eu passei não vai ser igual para todo mundo, mas que possa servir de exemplo para elas, né? Principalmente para os alunos que estão na agronomia agora e que, infelizmente, quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente não tem noção do que a gente vai seguir, né? Na nossa carreira profissional. Então, a iniciação científica foi importante na minha vida para desenvolver as minhas habilidades de liderança. O que eu quero dizer liderança? No sentido de um aluno ele é responsável por um projeto. E quando você é responsável por um projeto, você tem que as coisas precisam acontecer. Então, a iniciação científica me deu a oportunidade de liderar um projeto, passar a ser responsável por aquele projeto e resolver problemas relacionados àqueles projetos, como falar com o professor, como você encarar os problemas com funcionários de campo, como você encarar problemas com a secretaria quando você tem que pedir ou solicitar algo de outro departamento ou de outro laboratório. Então, essa questão de liderança, ela surge desde essa fase, quando você está na universidade, você participa desses projetos. Em termos de liderança, foi importante. Outra coisa importante que foi na iniciação científica que eu aprendi a escrever artigo científico, né? Exatamente. Com a ajuda do professor Valtemir, né, que ele corrigia, foi a partir daí que eu passei a desenvolver a minha escrita acadêmica ou científica, né, se a gente pode falar desse jeito. Então, esses são dois pontos assim que são importantes. E outra coisa que é importante é como você se comunicar. Porque eu não sei em outras universidades, mas, por exemplo, na UNEB, na minha época, quando eu participava desses programas, a gente era obrigado a uma vez por ano ir para Salvador e apresentar o projeto. Então, você aprende na marra, né, digamos assim, que você tem que comunicar a sua pesquisa. Infelizmente, comunicar ciência nem sempre é fácil. Então, eu acho que a iniciação científica me deu esses 3 pontos que me ajudou em qualquer fase, me ajuda até hoje. Então, um é liderança, o segundo é a parte acadêmica e científica, que é como escrever e como comunicar. E um outro fator é quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, porque eu já fazia iniciação científica e já era responsável por um projeto, não estou falando que foi fácil, mas me ajudou a desenvolver meu trabalho de forma melhor. Pois é, eu considero, Laís, a participação dos alunos na iniciação científica muito importante para a questão de terem mais, como você falou bem aí, além de vivenciar práticas, de aprender a liderar, projetar os experimentos, né, montar tudo
e preparar para você ter atitude, você ter É. decisão, você poder tomar as decisões, isso aí é muito legal. Aí, Laís, você acha que você ter participado da iniciação científica, tá? Contribuiu de alguma forma para que assim que você concluiu a tua graduação, a gente sabe, a gente conversando, né, você assumiu, né, a gerência de uma das maiores produtoras de uvas aqui do Brasil, né? Você considera que ter participado da iniciação científica foi importante para isso? Para você assumir essa... Você está me ouvindo? Tô ouvindo, eu tô pensando. Sim, Pronto. então, o primeiro que o trabalho na época que eu executei foi uma indicação, até de Patrícia, porque eu trabalhava com iniciação científica em seleções de variedades de cacau. E o trabalho na Labrunier era exatamente isso. É, Ângela foi minha estagiária, que ela tá falando que ela foi. Estou vendo aí, Ângela. Boa Larissa. noite, Ângela. Boa noite a todos, né? Cumprimentar todos vocês mais uma vez, né? Todos que estão aí nos assistindo. Isso. Então, professor, como eu comecei esse trabalho muito nova, a iniciação científica foi fundamental para ter, como é que eu posso falar? Ter a visão de como executar a pesquisa. Lógico que eu não sabia de tudo, né? Lógico que as pessoas me ajudaram e você nunca vai saber de tudo. Mas o importante é que você tenha a base para você realizar seus projetos. E eu acho que essa base eu adquiri durante o tempo que eu estava na faculdade e o tempo que eu fiz iniciação científica. Com certeza. Laís, como foi a sua experiência como agrônoma na empresa Labrunieiros? O que você queria dizer? Você acha importante? E outra coisa, eu já faço outra pergunta. Você ter participado, você terminou a graduação, aí você já foi trabalhar, e depois eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência. Com certeza, né? Como é lá em termos de... Eu vi, aí Ângelo foi sua estagiária, ou foi isso? Foi, Ângela foi minha estagiária, Larissa foi minha estagiária, Marlon foi meu estagiário. Nossa, que legal, viu? É, Exemplo, né? Eu digo, Desculpa. o orgulho, né? Muito orgulho, a gente fica muito feliz, né, de ver aí a trajetória dos nossos alunos. Detalhe, né, Laís? Eu acho que você foi do 2006, a primeira turma que eu Foi. entrei na UNEB em 2006. Então, você, Patrícia, né? A primeira Floriza, turma de cálculo, Jussara, né? Eu foi a dava primeira turma. cálculo, né? Aprender Isso. cálculo comigo direitinho, não foi? Eu Eita, sinto Laís. falta da senhora, mas das aulas. Oh. Então, Mas, voltando na sua pergunta, eu não vim de família que tem agrônomo, ou seja, não tinha ninguém para me indicar. Eu não vim de família que tinha alguém que pudesse me orientar na carreira profissional como agrônomo. Então, a iniciação científica me ajudou a amadurecer como, não vou dizer profissional, mas me ajudou a amadurecer na área. E durante essa fase que eu estava na iniciação científica, eu tive que conversar, interagir com pessoas. E quando chegou na fazenda, eu entendi que eu tinha que ter esse perfil de ouvir as pessoas, principalmente as pessoas do campo. Eu não sou muito boa com essa questão de live, essas coisas tecnológicas, mas eu sei conversar com o pessoal do campo. E eu acho que desenvolver esse relacionamento de você ouvir o outro, conversar. E foram coisas que eu aprendi durante a iniciação científica. E com certeza valeu a pena. Outra coisa que eu quero ressaltar, professor, é o seguinte. Na universidade, principalmente quem faz agronomia, você não tem tempo de fazer estágio fora. A não ser que você já venha com trabalho. Por exemplo, na época, eu lembro que Patrícia trabalhava. Então, ela se virava nos 30 e dava conta, e ela tinha essa experiência profissional. No geral, os alunos não têm tempo de estagiar. Você não tem tempo de desenvolver essa carreira e você não tem tempo de ganhar experiência. Então, eu vejo a iniciação científica como uma oportunidade de você fazer currículo enquanto você estuda. Né? O pessoal está pagando, alguém está te pagando para você desenvolver uma carreira.
cabe a você desenvolvê-la bem. Você não vai querer que seu orientador também vai desenvolver a sua carreira por você. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o aluno desenvolver carreira e para ele botar no currículo. Fui responsável por um projeto. Fui líder de um projeto. E saber usar essa experiência a seu favor. Porque quando ele for para a entrevista, ele vai dizer, olha, eu era responsável por um projeto no campo, era eu que fazia parte de irrigação, era eu que tomava conta do projeto de pesquisa, era eu que comunicava. Você tem uma história para contar. Porque só ir para aula não significa muita coisa. Todo mundo vai para aula. Laís, você poderia contar, a gente conversou anteriormente, aquela experiência você teve que montar um experimento lá na empresa, não foi? Eu acho que a iniciação científica, você falou que te ajudou muito, não foi? Que teve que projetar quando o pessoal veio de fora, um material importado que veio para a empresa, algo desse tipo. Lembra que Isso. você contou como é que foi essa experiência? Poderia falar para a gente? Claro. Quando eu logo comecei na Labrunier, eles queriam fazer importação de material genético e eles queriam trazer de uma forma que a muda não fosse enraizada, só tivesse os calos. E nisso, o viveiro dos Estados Unidos mandou para a gente, e aí a gente tinha que testar esse material para saber como que esse material iria enraizar nas condições brasileiras. Como eu tinha feito iniciação científica, eu sabia como fazer um experimento. Eu sabia que não era simplesmente botar dois testes e dizer, prestou ou não prestou. O que eu fiz? Eu fui lá, eu sabia como pesquisar artigos científicos que fossem relacionados àquela área. A partir daí, eu montei todos os tratamentos. Outra coisa importante que eu super recomendo para todo mundo: saiu da universidade, não esquece os seus professores. Eles vão estar lá, eles são... Eu acredito que foram meus consultores particulares. Então, utilizem desses professores. Professor Valtemir, muito obrigada. Então, eu fiz minha lista de tratamento, né? Enviei para o professor Valtemir, perguntei o que ele achava, ele, né, fez algumas alterações, e a partir daí eu montei um experimento com delineamento fatorial. Tudo com a lei... plaquinha de identificação, tudo bem certinho. Então, quando o pessoal dos Estados Unidos chegou lá, que viu aquilo ali, eles ficaram impressionados, porque eles simplesmente estavam acostumados com nível de fazenda só. E aquilo ali, com certeza, me ajudou no início a desenvolver meu projeto. Então, tudo que você for fazer, faz bem feito. Faz bem feito. Muito bom isso. Eu amei esse seu depoimento. Laís, deixa eu te perguntar. Aí você terminou a graduação, começou a trabalhar. E o mestrado? Como é que entra o mestrado aí na tua vida? A pessoa, tem alguém aqui, Lucas Rios está deixando aqui um comentário falando que alguém... A área da pesquisa da Labrunier ainda hoje é dirigida por engenheira agrônoma advinda da UNEP. Que legal, coisa boa. Isso aí! Muito bem, muito bem. Né? Com certeza. Sinto orgulho aí dos colegas que estão sendo formados agora e que foram formados, com certeza. É um prazer ter gente da UNEB. E se essa pessoa que está hoje na Labrunier tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. A professora Gertrudes tem meu contato, mas pode mandar e-mail. Pronto. Aí, Laís, aí você pode falar para a gente aí como é que foi aí a tua ida para o mestrado? Como é que foi o mestrado? Como surgiu Tinha vontade de fazer sempre o mestrado? Era plano seu fazer o mestrado? Sim, sempre foi meu desejo fazer mestrado e continuar na área de pesquisa, né? Já que a própria iniciação científica desenvolveu esse desejo em mim. Eu acho que o professor Valtemir foi uma grande inspiração para mim, né? Durante minha formação. E durante a minha graduação, o professor Mingo veio como professor convidado para dar uma aula de fisiologia. E aí eu pedi para ser aluna ouvinte. E ele deixou assistir como aluna ouvinte. Então, aquilo ali só despertou mais ainda a minha vontade de continuar na área acadêmica. Então, quando eu estava terminando a graduação, eu conversei com o professor Mingo. Eu falei, professor, eu quero fazer mestrado com o senhor, eu quero ir para Botucatu.
Na época, alguns alunos também. Sione estava lá com ele. E aí a gente estava conversando e tal. E aí eu comecei a fazer estágio com o Ramon, que era aluno do professor Mingo. Nesse processo de estágio, Patrícia me indicou para a Labrunier, eu fiz uma entrevista para a Labrunier e eu fui chamada na Labrunier. Então, eu não sabia o que fazer. Eu falei, peraí, agora eu tenho um trabalho, uma proposta de trabalho, eu tenho uma proposta de mestrado, o que eu vou fazer? E eu não tinha ninguém assim, na minha família não tinha ninguém que me orientasse. Lógico, minha mãe me orientou, né, meu padrasto, todo mundo. Mas, profissionalmente, eu precisava de um conselho. E aí eu mandei um e-mail para o professor Mingo. Eu falei, Mingo, eu não sei o que fazer. Preciso que me ajude. O que é que eu faço? E eu lembro que na época ele me falou uma coisa que até hoje eu recomendo para qualquer um, porque funcionou para mim. Ele falou assim, vai para a Labrunier. Você tem que ter experiência profissional. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso influenciou a minha vida até hoje. O meu projeto de doutorado hoje é influenciado pela decisão que eu tomei com a ajuda do professor Mingo na época. Porque isso fez com que eu ganhasse experiência. Experiência profissional, experiência de vida, amadurecesse. Quando cheguei no mestrado, eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que o mestrado tinha que me oferecer. Não era que eles queriam dizer o que eu precisava fazer. Eu cheguei e falei, professor Valtemir, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer, é isso que a Labrunier precisa. Como é que a gente pode fazer? E a partir daí eu desenvolvi meu projeto, muito aplicado. Simplesmente eu desenvolvi um projeto que era para estudar a adaptação de uma variedade e como criar um pacote tecnológico para ela. E tudo isso porque eu tinha experiência. Laís, a gente vê aí a importância, tem alguém aí pedindo para você falar um pouco da educação pública, né? A gente minha vai mãe. falar, é a sua mãe? É a sua mãe? Ela então, é pedagoga. Tá. Então a gente vai já falar um pouquinho sobre a importância, né? Porque você estudou toda a sua vida em escola pública, né? E a gente vai já falar um pouquinho sobre isso, né? Isso. Hoje você está aí nos Estados Unidos e você vai falar um pouquinho como é o ensino aí nos Estados Unidos. Já a gente fala sobre isso. Mas o que você considera, então, como pontos importantes, porque você disse do teu mestrado, você já enumerou alguns, né? Aí já te deu uma ideia do que você ia fazer no seu doutorado. Uhum. Mas teria alguma outra coisa? Você tem algo mais para enumerar em relação a qual a importância? O que foi o PPGH aí para você? De que forma contribuiu para você estar hoje onde você está, para a sua trajetória de vida? Tem mais algo que você poderia enumerar para a gente? Tá. Sim. Primeiro foi a conexão com os professores, que eu sempre tive acesso a todos eles. Então, independente de estar no mestrado ou não, eu tinha acesso a esses professores. Quando eu entrei no mestrado, o ensino é diferente. O que você aprende na graduação é diferente do que você aprende no mestrado. As habilidades que você desenvolve durante a graduação são habilidades que são diferentes das habilidades que você desenvolve no mestrado. No mestrado, você aprende que você tem uma pergunta, né? Que é seu projeto de pesquisa, e você vai questionar todas as possibilidades para responder essa pergunta. E o mestrado, ele me ajudou no sentido... Uma coisa assim do mestrado que eu tenho que falar. Duas coisas. Uma é as aulas de estatística do professor Aragão. 10. Me ajudaram até hoje. Nunca vou esquecer do delineamento casualizado. E o segundo, além dos outros professores, né? Mas disciplinas que marcaram muito a minha vida como profissional. Uma foi estatística e a outra foi o professor Mingo, a professora Beth. Eles foram assim, foram muito bons na minha formação como pesquisadora. E eles me ajudam, senhora. Desculpa, é porque tem alguém, aí antes você volta a falar, professor Mingo e Beth, professora Beth, alguém pergunta se você fez o seu experimento de mestrado na empresa, na Labrunier, foi isso? Isso. Todo o meu experimento foi feito. Uma pessoa aí que perguntou, A senhora viu o nome? Não sei quem era.
Vi não. Então, todo o meu experimento de pesquisa ele foi feito na Labronier. Uhum. Pronto, então você estava falando da professora Beth e o professor João Domingos. E... Isso, eu estava falando a senhora me perguntou o que o mestrado ajudou. E aí eu lembrei dessas disciplinas que foram, assim, eu acho essenciais Laís, na minha você, carreira. aproveitando um pouco, né? Já adentrando um pouco, a gente vai falar mais na frente sobre isso. É, você acha, quem tem planos de fazer uma pós fora, no exterior, você recomenda fazer o mestrado e fazer mestrado fora? Com certeza. Você não devia nem pensar. Aproveita o mestrado para você aprender inglês. Não faça como eu fiz. Aprenda inglês aí no Brasil. E outra coisa que as pessoas não sabem, e só quando você está aqui é que você sabe. Talvez Camila e Patrícia pode, Patrícia não, Renata que está aí assistindo, eles podem confirmar. Camila fez doutorado aqui, o mesmo doutorado que eu, ela é de Minas e ela pode confirmar isso. Quando você não tem mestrado e você tenta aplicar para doutorado aqui, os professores não têm muito interesse. Por quê? Vou explicar o porquê. Quando aluno de mestrado só são 2 anos. Aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Você tem que trabalhar e você tem que estudar ao mesmo tempo. Se você é só aluno de mestrado, você não tem tempo para estudar e trabalhar nesses 2 anos, porque você tem que terminar todas as disciplinas e você tem que trabalhar e não pode atrasar, não tem esse negócio de passar de 2 anos. Então, o que acontece? Quando você tem mestrado, que você chega aqui, o professor tem interesse. Mesmo que seu inglês seja meio lá quebrado. Mas o ideal é que seja bom, tá certo? Mas se você tem um mestrado e você tem uma boa experiência, por que eles te querem? Porque você vai pagar suas aulas por 2 anos e você vai ficar no doutorado por mais 2 anos. E nesses 2 anos que você vai ficar, você não vai mais ter aula. Ou seja, você vai trabalhar 100% do tempo para o laboratório dele. O que é que eu digo, senhora? Desculpa, enquanto a pessoa está. Essa pessoa aí está perguntando se você. Eu não sei quem é, não conheço, não sei se você conhece. Não, Vi É, Leal. Laís, você acredita que sua experiência de campo te ajudou na candidatura para o doutorado? Claro que sim, porque minhas cartas de recomendações foi do David Ken e da Patrícia da Embrapa de Bento Gonçalves. Eu apliquei para um programa de melhoramento onde 2 dos maiores melhoristas de uva me deram uma carta de recomendação. Eu jamais iria ter essa carta de recomendação se eu não tivesse relacionamento com eles. Então, com certeza. E não só isso, né, Laís? Mas também ela pergunta, via Leal, o currículo. Com certeza o currículo te ajudou também, não é isso que você. Com certeza, com Né? certeza. Olha só, uma dica que eu deixo aqui: não fica dentro de um laboratório preso, tentando publicar sozinho. Você não vai para lugar nenhum. No mínimo que você conseguir é 1 ou 2, 3 projetos. Tenta se envolver em mais projetos, que aí você tem mais publicações. E isso conta bastante. Agora tem que ser publicação assim, que seja relacionada ao que você quer fazer no futuro. No meu caso, eu tinha várias publicações, nem todas no meu nome, mas eram todas relacionadas com uva. Eu publiquei muito com a Sione, com Patrícia e Emanuel, e ajudou bastante. Laís, então, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que quem tem planos de fazer uma pós fora, aí você recomenda fazer o mestrado fora ou você fazer a pessoa fazer o mestrado no Brasil? Porque você falou que nos Estados Unidos, por exemplo, os professores, né? Você vai já falar um pouquinho como é após aí nos Estados Unidos, para a gente entender um pouco, que após, no caso do mestrado, só são 2 anos e alguns professores às vezes não têm tanto interesse em pegar um aluno para desenvolver um trabalho 2 anos. Isso. Depois eu queria que você falasse um pouquinho mais na frente, a gente vai chegar já lá para você falar para a gente como é essa após lá nos Estados Unidos, para quem tem em mente, né? Claro. E só uma coisa para a gente ter. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro meu sogro e pra minha tia Petronila. Meu sogro tá em Petrolina e ela tá no Piauí. Minha sogra também chegou aqui agora lá em Petrolina.
Beijo Pois para todos vocês. aí as pessoas aí te elogiando muito, né, Laís? A sua dedicação, orgulho, né? Então a gente fica muito feliz. Eu fico extremamente feliz com os alunos dedicados, né, que se dedicam na pesquisa, né, que aquela vontade de aprender que só tem a ganhar, né? Os frutos que colhem lá É, na frente são muito proveitosos, né? São bons frutos, né? Então isso. essa questão de participar de dedicação eu acho perfeito. Laís, e fazer um mestrado trabalhando, hein? Como é que foi? Conseguiu terminar no tempo de 2 anos? Como É foi como essa experiência? a palavra correta a senhora já usou, é determinação. Você tem que aceitar que você não é favorecido. Você não veio de família rica e você vai se ferrar mesmo. E você vai ter que correr atrás. Não existe forma fácil. E a forma que tem que ser é lutando, é correndo atrás e a dificuldade vai vir. Você vai chorar hoje, vai sorrir amanhã e enfrentar. Não foi fácil terminar o mestrado trabalhando. Agora, não foi impossível. Tanto que eu estou aqui, Patrícia terminou, Ângela terminou, É Maraika verdade. terminou, Ramon terminou. Eu acho que tem uma lista de pessoas. Então, pega essas pessoas como exemplo. Não pega quem deu errado, não. Olha para essas pessoas que deram certo e enfrenta. Continua correndo atrás e não tem que ter medo. Tem que aceitar que não é fácil a vida. É verdade. Ai, Laís, morar nos Estados Unidos, né? Vamos começar, a gente sai do mestrado aí, você já falou da importância da iniciação científica, né? Participar, aprender a projetar um experimento, né? Aprender estatística, né, Laís? Carrega pro resto Isso. da vida. Aí o mestrado, né? Essa questão de você também de participar de outros projetos, não apenas do seu, ficar ali, procurar desvendar as coisas, né? E também É. a questão do network, você conhecer, fazer se relacionar com outras pessoas, isso tudo é importante, né? E aí você morar nos Estados Unidos, fazia planos, né? Eu poderia. Desculpa. Morar nos Estados Unidos, fazia planos para. Você fazia plano de morar nos Estados Unidos? Desculpa aí, a que interrompeu aqui o momento, aqui a internet tem essas coisas. Você tinha domínio da língua quando você foi para os Estados Unidos? Professora, eu vou só Oi. responder a pergunta anterior Pois que a não. gente não respondeu. A senhora está Pois me não. ouvindo? Tô sim, Eu vou pode responder falar. a pergunta anterior que a gente não falou e a gente volta nessa aí rapidinho, porque eu Pronto, acho que a certo. outra é importante. Pois Em não. relação a quem quer fazer doutorado, mestrado aqui nos Estados Unidos, o que eu aconselho, baseado na minha experiência da Universidade de Minnesota, talvez não seja para outras universidades americanas, mas onde eu estou e que eu conheço a realidade. Se você está aí no Brasil e pensa fazer um doutorado fora, primeiro define o que você quer estudar. Eu quero estudar melhoramento de uva. Vamos botar assim que é o que eu sei falar. Ok, quais são as universidades americanas que têm pesquisa nessa área? Cornell, Nova York. Davis, Califórnia. Minnesota também tem um. Então você cria uma lista. Tem uma lista. Ok. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um mestrado que seja voltado para essa área. Eu vou fazer um mestrado no Brasil, porque quando eu chegar aqui, eu tenho uma base. Nesses 2 anos que você está desenvolvendo o seu projeto no Brasil, estuda inglês. Estuda inglês, pratica seu inglês, melhora seu inglês, para você chegar aqui e não ter dificuldade com a língua, porque o processo inteiro como aluno internacional é muito complicado. Eu sofri muito, que agora eu vou responder essa pergunta. Como que eu vim parar aqui? É verdade, eu nunca sonhei, nunca imaginei, nunca nem sequer pensei em chegar até aqui. Algumas pessoas, eu acho que muita gente sonha, né, tem um sonho de ir para Disney. Eu não tinha nada disso. A gente cresceu num sítio. Então a gente só queria passar daquilo ali, não tinha esses sonhos. E aí eu conheci meu esposo e mudei para cá. Quando eu mudei para cá, eu falei assim, não, eu quero fazer um doutorado. Eu quero estudar melhoramento. Na verdade, não era melhoramento. Eu falei, eu quero continuar na minha área. E aí eu fui até o programa, né? Meu esposo na época escreveu um e-mail para o professor, mas eu não sabia falar inglês. Então ele me ajudou nesse processo inicial e eu sofri muito porque eu não falava inglês. Foi muito difícil para mim. Primeiro que, diferente de muita gente,
Eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando eu era criança. Talvez você tenha. Então você tem muito mais chance do que eu. Eu cresci na zona rural, onde a gente ia para uma escola que era todo mundo numa sala de aula. Se você olhar para o meu passado, eu tenho tudo para não estar aqui. Sim. Então, o que eu quero dizer? Não olha para o teu problema, não olha para aquilo que você não tem. Olha para o que você sabe de melhor, o que você pode fazer que ninguém mais pode fazer. O que é que você tem de diferente? O que é que você tem que vai te diferenciar dos outros? Você trabalha bem? Faz ainda melhor o seu trabalho. Não olha o que você não tem. Foca no que tem. E continua correndo atrás. Laís, estou querendo saber aí, em relação ao seu doutorado, né? Como é que você, agradecendo aí a participação de todos aí, estão perguntando muito, querendo saber muito. Veja só, para a gente tentar responder aí, acho que aquela menina Leal, ela está perguntando sobre a questão, como é que você foi o doutorado. Primeiro assim, admiração imensa por você, viu, Laís? Nossa. Espera, professora, eu quero deixar uma outra aqui. Ó. A Patrícia Leão, pesquisadora da Embrapa, primeiro livro de uva que eu adquiri na vida. Foi? Que bom. Obrigada, viu, Patrícia? Olha só. Então, Laís, antes, né, você chegou nos Estados Unidos, você falou a questão da dificuldade, assim, admiração muito por você, a sua história é belíssima, né, de guerreira mesmo, de querer vencer, né, na vida e estudar inglês, como você falou, passou 6 meses estudando inglês e tinha o projeto de fazer o doutorado, e nisso você trabalhou, a gente viu no seu currículo, né, inicialmente você trabalhou na IFG e também na Universidade de Minnesota. E como é que foi essa tua experiência trabalhar nos Estados Unidos? Uma menina, como você disse, saiu lá do sítio, morou no sítio, né, vai fazer uma agronomia em Juazeiro, no interior da Bahia, aí depois trabalha como gerente e depois vai morar nos Estados Unidos e você está aí, né? Que é um orgulho para a gente, né? Essa aluna nossa. Né? E como é que foi, e chegou nos Estados Unidos, como é que foi essa experiência? Como é que você conseguiu trabalhar na IFG e também na universidade? Poderia falar um pouquinho primeiro veio antes do doutorado, né? Veio antes do doutorado o trabalho. Isso. Você poderia falar para a gente como é que foi trabalhar esse trabalho, para depois você contar para a gente sobre o doutorado? Claro. É muita informação, né? Para processar em 1 hora. Mas vamos resumir. Quando eu cheguei logo aqui, como eu falei para a senhora, eu fui até o professor, falei da minha experiência. Mas ele falou, você tem que falar inglês. Então, você que quer fazer doutorado, primeira coisa, inglês. Sem inglês, nem vem. Não vai para lugar nenhum. Depois, teve um evento de uva aqui, de produtores. Os produtores de uva daqui, do estado, eles têm uma associação e uma vez por ano eles têm um encontro, que é tipo uma conferência. Então, uma conferência mantida pelos produtores, só que a universidade faz parte desse grupo. E aí, na época, eu conversei com Juliana, eu falei, Juliana, eu achei essa conferência, eu quero muito ir. E era $600 para participar. Eu falei, meu Deus, é muito caro. Aí Juliana falou assim, vai um dia. Aí era $300 por um dia. Para você que acha que tudo aí no Brasil tá caro, imagina aqui. Aí eu falei, não, eu vou um dia. Nisso que eu fui nesse dia, eu tava igual uma barata tonta. Eu falei, eu tenho que conhecer alguém aqui. Eu tenho que conhecer alguém aqui que vai me ajudar a entrar na universidade. E daí eu conheci o gerente. Ele é gerente de pesquisa de campo da área experimental de uva. Ele que cuida de todas as plantas. E aí eu comecei a contar da minha história, com o inglês lá quebrado mesmo. E eu comecei a falar, eu falei que eu tinha experiência, que trabalhei no Brasil com muito produtor e que eu gostaria muito de fazer parte do projeto, mesmo que fosse de graça. Só que eles falaram, eles não aceitam nada de graça aqui, né? Você não pode trabalhar de graça. E aí, eu conversei com ele, conversei com outras pessoas, e depois dessa conferência, ele foi lá e conversou com o meu chefe hoje, né? Meu orientador. E falou com o meu orientador que ele deveria me convidar para trabalhar no projeto dele. E foi assim que eu comecei. Como eu não sabia inglês, não tinha como entrar no doutorado. Então, eu fui ser pesquisador do laboratório dele. Então, eu fiz um contrato com ele por 6 meses, eu fiquei trabalhando com ele. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu não falava direito inglês, mas aí ele ia me ajudando.
Ele me motivou muito a todo tempo, fazia questão de falar para todo mundo que eu tinha muita experiência. E o que é que eu fiz? Eu trabalhava mais, eu dava meu melhor. E aí eu ia mostrando para ele tudo que eu sabia fazer, toda a minha experiência. E nisso eu conheci a Renata, que ela está até aqui assistindo, que trabalhava para outro laboratório. E aí eu estava terminando o meu contrato, Renata falou assim, olha, talvez você possa trabalhar com o meu laboratório. E o que aconteceu? O meu professor, junto com outro laboratório de cultura de tecido, eles montaram uma parceria e me contrataram, aqui chama full time, tipo, eu trabalhava todos os dias para eles. Era metade da semana em um e metade da semana no outro. Então, meu contrato foi estendido até 2017, até o primeiro semestre de 2017. Quando foi no verão de 2017, eu não tinha mais contrato com eles, mas meu professor ele falou assim, aplica para o doutorado agora. Aí eu fui lá e apliquei para o doutorado. Ele falou assim, eu não posso te garantir que eu tenho dinheiro para você ficar. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí nessa época, o CEO do IFG, o Andy, ele foi lá e ligou para mim, falou assim, você quer vir trabalhar com a gente aqui? Aí eu falei, tá bom. Aí eu conversei com a Juliana e falei assim, eu vou para Califórnia trabalhar para o IFG. Aí quando eu tava lá no IFG, trabalhando lá com o IFG, o meu professor foi lá e mandou uma carta de convite para voltar para fazer doutorado com ele. Uau! Nossa, que massa! Então quer dizer que o seu doutorado, você foi convidado para fazer o doutorado? É isso que eu tô, professor. Aí eu tava lá, né, um dia de manhã, eu acordei, abri o e-mail, eu falei, meu Deus, eu fui aceita. Aí tinha que pagar $20 mil. Aí eu falei, tava feliz, mandei pra Juliana. Aí Juliana disse, você tem noção que a gente não tem como pagar isso aí em um semestre? Aí eu mandei uma mensagem pro meu professor, muito obrigada, mas a gente não tem como pagar isso aí. Aí ele falou assim, Laís, eu tô te dando uma bolsa. Aí eu falei, então, agora eu tô feliz. Menina, que legal, que maravilha, Laís. Então, veja assim, saiu, você demonstra só os frutos, né? A sua dedicação, o seu interesse, você pagar $300 para participar de um evento, que nesse evento você comentou, né? A gente conversando que foi atrás das pessoas certas, para você buscando conhecer as pessoas e mostrar o que você sabe fazer e ser convidada para fazer o doutorado, né? Receber uma bolsa, né, que a gente sabe que diferente, né? Por isso que eu ia fazer uma pergunta, como era fazer doutorado nos Estados Unidos sendo residente e não como a maioria dos brasileiros, que geralmente vão fazer sanduíche e outro, né? Como você conseguiu o doutorado exatamente aí em função desse seu interesse, né, de aprender, dessa sua dedicação, da guerreira, da pessoa guerreira que você é, e isso terminou fazendo com que você fosse convidada, né, para fazer, recebendo uma bolsa, que quanto é que custa mesmo fazer um doutorado? Como é que funciona essa questão a educação aí? Aqui você fez toda a tua vida, você falou ensino público, né? E aí nos Estados Unidos, como é que é o ensino aí? O ensino, tanto o ensino fundamental como a pós-graduação, você poderia falar um pouquinho para ter um pouco de... A gente conhecer um pouco aí do ensino? Deixa eu voltar. Uma coisa só para ressaltar. Aí eu vou voltar nessa pergunta. Que muita informação, são muitas informações. Quando a senhora falou que eu paguei $300, para quem está me ouvindo, principalmente estudantes recém-formados, abra seus olhos, a oportunidade está na sua frente. Não espere que ninguém vai bater na sua porta e dizer, ei, eu quero te contratar. Não vai acontecer, nunca vai acontecer. Eu tinha tudo para não conseguir um trabalho aqui. Eu não tinha referência, eu não falava inglês, eu não conhecia ninguém para me indicar. Se a gente não fosse lá bater lá e procurar achar conexões, jamais eu ia estar aqui. Então, não desanima. Olha ao seu redor, que às vezes a oportunidade está onde você não imagina. Corre atrás. Não vai cair do céu. Sim. Agora, voltando para o doutorado. O doutorado aqui, ele custa $250 mil. O meu professor vai pagar por mim os 4 anos de doutorado, $250 mil. E diferente de muitos americanos aqui, eu sou privilegiada porque eu sou brasileira, estudei 100% em escola pública e não tenho R$1 de dívida da minha educação. Então, se você está aí e acha que está ruim, imagina ser pobre aqui nos Estados Unidos que você não tem como entrar na universidade. Então, valorize o que vocês têm.
valoriza, estuda. Educação é algo que liberta, educação é algo que muda não só você, mas muda toda a sua família. E você aí no Brasil tem como fazer isso de graça. Corre atrás. Não espera. Tem muitos dos meus amigos hoje que estão estudando comigo na mesma sala que eu, que eles estão devendo mais de $100.000. Agora imagina aí, você vai terminar uma faculdade, um doutorado, preocupado. Primeiro você já termina velho. Você não vai terminar com 20 anos. Eu não vou falar a minha idade aqui, né? Mas no geral, as pessoas terminam o doutorado mais velho. Agora imagina você terminar com uma dívida grande. Então valorize o que vocês têm. Não importa que você veio de uma escola pequena ou você estudou na USP. Dá valor ao que você tem. Porque não é a universidade, é você. Não é a universidade que vai fazer diferença na sua vida. Lógico, você vai ter mais oportunidade. Mais importante é o que você vai fazer com essa oportunidade. Pois é. Laís, você tinha comentado comigo o grupo de pesquisa. Como é que você conheceu o grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa que você participa no doutorado foi através foi desse encontro, nesse evento que você foi, que pagou $300, foi que você conheceu o grupo de pesquisa? Isso, foi através de um e-mail que enviei para o professor, que fica outra dica também, para quem quer fazer doutorado aqui, mestrado, estudar aqui nos Estados Unidos, vai nos sites das universidades americanas, veja se você tem interesse em algum professor, manda e-mail para eles, conta da sua experiência, porque é diferente de muita gente que se acha importante no Brasil, na maioria das vezes o povo aqui responde e-mail, tá? Eles vão responder nem que seja para te dizer assim, não tenho dinheiro, não tem interesse. Então, como Camila está falando assim, procura construir seu currículo enquanto está aí no Brasil e procura escrever para os professores. E também alguém eu não vi quem foi, falando da questão da importância, né? Que no Brasil nós temos universidades top e gratuitas, né? Isso. Não precisa você pagar. E aí, pelo que você está falando, o ensino é pago e muito caro, né, Laís? Muito caro. Pois é. Uma diferença grande deles para a gente é que eles têm um ensino fundamental, como que fala? Da primeira até o terceiro ano, muito bom. E é de graça. Que no Brasil é o contrário, né? Não vamos nem falar do ensino fundamental. Pois é. Laís, então não só, né, ou seja, você teve uma boa formação, você estudou a sua vida toda em escolas públicas, mas também vale ressaltar, né, que para você estar aí hoje, né, fazendo doutorado, ter sido convidada, né, o seu professor pagando aí esse bobagem, né, esse dinheiro que o professor está pagando para você fazer doutorado, mas isso foi o quê? Isso fruto de uma história que você começou construindo desde a graduação, quando foi orientando do professor Valtemir, que começou fazendo contatos com pessoas e depois chegou perto do professor João Domingos e professora Beth e todo mundo. E essa vontade de aprender do conhecimento, né? Que eu acho fantástico, assim, o conhecimento eu acho perfeito. Né? Então, isso tudo, né? A gente ver que você está onde você está realmente fruto do seu esforço, da sua dedicação, né? Então, eu sou assim, ganhei uma admiradora, viu? Ganhei uma admiradora. Então, pode falar. A gente já está, o tempo tá passando já, né? Rápido, 1 hora, né? Agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês. Deixo aqui o meu abraço tá aí. para todo mundo que está nos assistindo. Patrícia, saudades, viu, Patrícia? Eu até sempre falo dessa primeira turma, tem uns exemplos aí que eu cito até hoje em sala de aula, né? Exemplo de pessoas guerreiras, né? E aí, Laís, você poderia falar um pouquinho sobre qual o foco do teu doutorado? A gente já está chegando quase na hora, já terminando 1 hora. Poderia falar um pouquinho para a gente qual o foco do teu doutorado? Vou falar. Como eu tinha experiência profissional, quando eu entrei no doutorado, meu orientador ele tinha dinheiro para pagar por um projeto. Mas aí eu acabei conversando com ele, que não dá para explicar tudo agora, que é muita informação. Mas como eu tinha experiência profissional, eu cheguei e conversei com ele e falei assim, eu quero estudar fatores genéticos relacionados ao sabor. Eu quero entender onde que
no DNA da uva é responsável ou está associado com a produção do sabor e aroma da uva. Parecia simples, eu também achava que era, mas não é tão simples assim. Mas essa é a minha pesquisa, é entender qual é a percepção de sabor da uva, através da percepção, identificar quais são os compostos químicos que estão por trás desse sabor. Depois que eu encontrei esses compostos químicos, onde no DNA, onde no genoma da uva, está associado com a produção desses compostos que vai produzir aquele sabor que as pessoas gostaram. Para isso, eu estou usando análises químicas, que são as análises metabolômicas. Eu estou usando análise sensorial, que Camila e bastante gente aqui, eles fizeram parte do meu painel de análise sensorial, e também estou usando análise genética para poder identificar essas regiões. Laís, eu queria só falar, algumas pessoas são muitas perguntas aí para você, as pessoas te parabenizando, né? Orgulho para muita gente, e dizer que depois vai ter o seu Instagram, né? Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, que possa depois falar com Claro. você posteriormente, né? E Laís, sobre o blog, eu vi no seu currículo que você tem um blog. Como é que surgiu a história desse blog na sua vida? Então, esse blog surgiu a partir da ideia, que não foi minha, foi a ideia do meu esposo. Quando eu vim morar aqui, ele falou assim, por que você não cria um blog para você continuar falando tudo que você fala, que você sabe? Você passou 5 anos, você tem tanta informação, por que você não cria um blog para você falar sobre a sua experiência profissional de uma forma que seria útil para produtor, útil para um recém-formado, útil para uma pessoa que quer produzir uva em casa e não tem informação ou não sabe como procurar? Então, foi a partir daí que eu passei a escrever no blog. Eu estou vendo a pergunta. Eita, desculpa. Foi a partir daí que eu comecei a escrever no blog. O meu blog é vids.com.br. Juliano, coloca o link aí para o pessoal ver. E no início eu não queria muito, mas quando eu publiquei o primeiro artigo, eu recebi tanto e-mail de tanta gente que eu jamais iria ser capaz de conhecer. Inclusive, agora eu vou até fiz uma entrevista com a revista de Portugal, falando sobre a minha história e sobre a história do blog. Eu jamais ia ter acesso a essas pessoas. Então, o blog permitiu isso. E hoje eu continuo escrevendo no blog, parei um pouco porque eu estava muito ocupada. Temos pessoas novas ajudando também no blog. A Amanda Rodrigues, ela não é da UNEB, infelizmente. Ela formou na Univasf. Ela também me ajuda hoje, né? Ela também é uma das escritoras do blog. Mas se você trabalha com uva, é aluna da UNEB, quer participar também do blog, escrevendo, me manda um e-mail que a gente pode conversar. Ótimo. Laís, quase no finalzinho, para finalizar, o que você tem a dizer? Você falou, então, educação aí caríssima, quem pretende fazer uma pós-fora, você aconselha que faça um mestrado aqui, se prepare para o inglês, que aí vai ter mais chance, comece a fazer contato com os professores aí nos Estados Unidos e... Professora, tem uma pessoa aqui perguntando aqui, eu não sei o nome dele, mas o nome dele é Gui Ribeiro. Ele quer muito saber sobre o visto americano. Então, eu não tenho visto americano, mas se você quer aplicar como processo de visto americano, a própria universidade vai fazer todos os papéis para você. Ela vai te informar e ela vai ser seu sponsor por visto americano. Tudo isso eles fazem. Pronto. Não sei se eu respondi, mas se ele tiver outra dúvida, ele pode entrar em contato. Laís, então, para a gente finalizando já, o que é que você tem a dizer às pessoas que só ir fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos? Sei que você já falou muitas coisas aí, mas o que é que você teria a dizer, a complementar? Professor João Domingos, Gui Ribeiro, as pessoas todas aí, muito obrigada aí pela participação, pela interação, né? Tá aí as perguntas todas. E aí, Laís... Teve uma pessoa que perguntou sobre o programa de estatística. Hoje é outro problema que eu sofri aqui. Eu não sabia programar.
e sofro até hoje. Aqui na universidade, todo mundo só usa o programa do R, então, que é o R no Brasil. Eu tive que aprender... Eu estou aprendendo a programar e utilizar. Todas as minhas análises estatísticas são feitas no R ou no R. É. Ah, que legal. Bem, e aí, Laís, o que é que você tem aí para falar para as pessoas, para a gente quase no finalzinho? O que é que você deixa de mensagem para quem quer fazer um doutorado fora? Eu conheço Pronto. pessoas loucas para... Tem que ser rápida. Para fazer doutorado. Se você quer fazer doutorado fora, o que você tem que fazer? Primeiro, tenta decidir o que você quer fazer. Vai nos sites das universidades americanas. Se você não conhece, pode me mandar um e-mail que eu posso te ajudar nisso. Identifica onde que estão essas áreas de pesquisa. Procura fazer currículo enquanto está no Brasil. Fazer currículo não é só publicar. É importante, digamos que é o número 1, mas não é tudo isso. Não é só isso, digamos assim. Inglês, publicação, experiência e contato. Assim. Procura fazer isso. Porque se eu não tivesse contato com a Patrícia, eu não teria uma carta de recomendação. Se eu não tivesse contato, eu não teria uma carta do David Kay. Então, é importante. Se eu não tivesse publicações, eu não seria reconhecida como uma aluna que tem experiência na área científica. E inglês eu não tinha. Então, eu sofri muito. Então, eu não quero que você sofra. E o mais importante de tudo isso, acredite em você. Acredite que você pode. Acredite que é possível. Mas tenha certeza que não é fácil. Ah, bom. Pois, Laís, muito orgulho, viu? Parabéns aí pela sua dedicação. É uma pessoa, é um exemplo, né, para muitos. Né? Sua história é belíssima, de luta mesmo, de que eu quero e vou atrás e corre, conseguiu, e eu tenho certeza que ainda iremos nos orgulhar muito nessa nossa ex-aluna, aluna da minha primeira turma. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. A gente está quase no final já da live, né? Terminando quase 1 hora. Poderia fazer as suas considerações finais. Aí muita gente agradecendo já a todo mundo que participou. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Diversas pessoas de vários estágios da minha vida. E é isso que faz diferença na vida de todo mundo, são as pessoas que os laços que você conquista. Não é o diploma que eu espero conseguir, não é o diploma que eu já consegui. O que faz diferença na sua vida são os laços que você constrói. Jamais eu poderia, né, ter ido para a Brunier se não fosse o conselho do professor Mingo. Jamais eu poderia desenvolver iniciação científica se não fosse o professor Valtemir. Então, procure cultivar amizades que sejam produtivas para você. Tem um autor americano que ele fala que você é resultado das 5 pessoas que você passa mais tempo com elas. Então, procure estar perto de pessoas que vai te ajudar a ser o que você deseja. Não fica perdendo tempo com gente que não vai adicionar nada na sua vida. Não fica perdendo tempo com gente que não vai te motivar nos sonhos, porque falar que é difícil a todo tempo. Tá sempre difícil. Não tá difícil para mim, não tá difícil para a professora Gertrudes. É difícil para todo mundo. Não se faz de vítima, se faz de construtor. Se faz que hoje tá ruim, mas amanhã vai ser melhor. Todo mundo tem uma história para contar de coisas difíceis. Todo mundo pode dizer assim, eu não tenho um pai que me ajuda, eu não tenho uma família que me ajuda. Eu também não tinha. Mas você pode mudar a sua história. Ninguém pode mudar a sua história, só você. Não se faz de coitado. Você pode. Assim como eu. Eu tinha tudo para nem sequer chegar aqui. Se você olhar a minha história, eu não vim de escola particular. Eu não vim de família rica. Eu não vim de família que podia me indicar para o melhor trabalho na vida. Eu nunca estudei inglês. Então, eu tinha tudo para não estar aqui. Por que você não vai estar? Pois, Laís, muito obrigada, assim, fantástica a sua história, viu? Muito grata mesmo por você participar e fazer esse relato de sua história. Eu gostaria de dizer a nossa próxima, só dizer, a nossa próxima live será na próxima semana com a Ângela Patrícia Macedo Bastos, né? A Ângela, a princípio, né, está marcado com ela, né? Vamos ver se ela vai poder confirmar mesmo. Atualmente ela é consultora em fitossanidade na empresa Fitotec. Não percam,
né? Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, tá? E agradecer a todos. E se teve alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem falar depois, posteriormente, né? Com a Laís. Né? Mandar um beijo aqui para minha mãe, que ela está aqui cobrando. Um beijo para minha mãe, Glenda, aqui. Glenda está aqui nos Estados Unidos, ela é de Portugal.